Amados irmãos, amados povos e nações de língua portuguesa, os dois tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh, os dois mensageiros da eternidade, as duas testemunhas de Apocalipse 11, o Elias prometido no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, enviados para preparar o caminho do Senhor. Eles vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord nesta manhã do dia 16 de fevereiro do ano de 2019 e deram a seguinte profecia: Povo amado, o Senhor Jeová Elohim, o Criador de todos os que estão vivos hoje e dos que estão mortos hoje também, Ele falou com os seus servos. O Senhor Jeová El Hosseinu, Adonai Elion, o Altíssimo, Tsabaoth, o Senhor dos exércitos, contra quem ninguém pode lutar contra Ele. El Olam, o Deus eterno. Na primeira parte desta profecia, os profetas do Senhor estão convocando um dia nacional de arrependimento, de reconciliação e paz no Quênia. Eles estão convocando os líderes de toda a nação para um dia que será marcado pelo próprio Senhor, para que toda a nação do Quênia compareça diante do Senhor com os seus líderes em Uhuru Park como um só homem, para se arrependerem. Caso contrário, haverá um grande juízo de Deus, uma grande angústia que virá sobre esta nação. Então, os dois tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh leram a seguinte escritura. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então os profetas do Senhor disseram que haja um mega dia de arrependimento diante do Senhor e que estes profetas do Senhor vão conduzir então neste arrependimento. Na segunda parte desta profecia, os tremendos profetas do Senhor falaram a respeito da nação da Venezuela e disseram que nesta noite passada o Senhor os levou à nação da Venezuela e eles se lembram, o Senhor os fez lembrar quando o Senhor os levou à Venezuela e comandou que a Venezuela se arrependesse. Os profetas do Senhor foram a muitas reuniões em muitas cidades, porém a Venezuela não ouviu a instrução do Senhor. Pelo contrário, a Venezuela tentou caluniar estes poderosos profetas do céu. E eles então se lembram que quando eles estavam para deixar o país, eles decidiram limpar a poeira dos pés e amaldiçoar aquele país com o juízo do Senhor. E a Venezuela foi ferida pelo juízo do Senhor. E então o Senhor continuou dizendo: um país que era muito rico e poderoso naquele tempo, mas vejam como ele demoliu aquele país até hoje pelas palavras da língua dos seus servos. O Senhor levou os seus servos até a Venezuela e o Senhor mostrou uma terrível angústia na Venezuela, uma situação muito ruim. As pessoas não conseguem obter nem mesmo o básico para suas vidas. Então o Senhor disse: vejam como o Senhor humilhou esta nação. E ele disse: por favor, diga para a Venezuela para se arrepender.
E então os tremendos profetas do Senhor repetiram este tremendo alerta, esta seríssima advertência para a Venezuela, que, quando o Senhor comandou a Venezuela para se arrepender, esta ordem não foi levada em conta, não foi ouvida e não foi atendida. E o Senhor continua firme nas suas palavras. Ele é Deus e quando Ele libera uma palavra do céu, esta palavra não volta vazia para Ele. Então Ele continuou dizendo: então o Senhor comandou a Venezuela para se arrepender novamente. E quando eles se arrependerem, Ele então trará remissão. E os profetas do Senhor, quando estiveram na Venezuela, eles falaram com todos os pastores em todas as cidades aonde eles foram, para se arrependerem. E novamente agora, o Senhor está comandando a Venezuela para se arrepender, para que Ele possa restaurá-los. Então, eles disseram: Venezuela, lembre-se quando eu fui a vocês. O Senhor operou grandes sinais e milagres. Olhos cegos abriram, surdos ouviram, tremendas curas, inclusive HIV/AIDS de um homem chamado Gonzales. Venezuela foi o único país, além do Quênia, onde o Senhor curou HIV/AIDS. E foi comprovado com testes como negativo. E eles continuaram: o Senhor quer amar vocês, mas a calúnia que vocês fizeram contra os 2 profetas de Deus, os falsos pastores das igrejas da prosperidade, quando eles tentaram caluniar estes 2 profetas do Senhor, então eles feriram a Venezuela com o juízo do Senhor. E agora eles dizem: vocês não me verão novamente até que vocês digam: bendito é o que vem em nome do Senhor. E a nação da Venezuela foi ferida com o mesmo rigor com que o Senhor feriu o Haiti e o Chile e a Ásia com o primeiro tsunami asiático. Então, novamente, eles continuaram: o Senhor está falando e Ele está alertando a Venezuela para observar um dia nacional de arrependimento e trazer todos os líderes juntos e decretar um dia nacional de arrependimento e convidar os 2 profetas do Senhor para conduzi-los diante do Senhor. Organizem um dia de arrependimento e convidem todos os líderes e arrependam-se diante do Senhor, para que o Senhor possa restaurar a Venezuela. E eles então continuaram: o Senhor levou os seus servos nesta noite passada a Caracas e a todos os lugares onde eles fizeram grandes reuniões. E então o Senhor está comandando um dia nacional de arrependimento. Este é um toque de alerta vindo diretamente do céu, um grito de alerta de Jeová Yahweh para a Venezuela. O Senhor está comandando um dia nacional de arrependimento para que Ele possa restaurar o povo. Então eles continuaram: pastores da Venezuela que estão ouvindo, por favor, organizem um dia de arrependimento e tragam o seu presidente e alerte os líderes da nação. Convida-os e então convidem estes 2 profetas do Senhor para conduzi-los diante do Senhor e restaurar aquela nação. Caso contrário, ficará pior. Os 2 profetas do Senhor viram o Senhor ferir o país da Venezuela com outro nível de juízo. Então o Senhor está pedindo que a Venezuela organize um dia nacional de arrependimento para que Ele possa restaurar aquele país. E eles disseram:
Assim diz o Senhor. Lembrem-se do Haiti, quando o Haiti não me ouviu e eu o feri. Eu feri o Haiti, diz o Senhor. Lembrem-se o que aconteceu com o Chile, quando o Chile não me ouviu e tentou caluniar e denegrir estes dois profetas, mesmo quando eles foram a uma TV nacional no Chile, em um programa chamado Open Doors, Portas Abertas, onde os profetas do Senhor alertaram a nação do Chile, dizendo: o Senhor vai mandar um avivamento, mas Ele vai sacudir vocês se vocês não se arrependerem. Então, vejam o que aconteceu no Chile, segundo as palavras da língua destes dois profetas. E eles disseram: vejam o que aconteceu com Haiti pelas minhas palavras. Vejam o que aconteceu no Nepal pelas minhas palavras. E eles então continuaram: a Venezuela precisa se arrepender. O Quênia precisa se arrepender, mesmo com o avivamento. Que as reuniões agora se tornem reuniões de arrependimento, com pelo menos 10 minutos de arrependimento antes da mensagem da gloriosa vinda do Messias ser dada. Lembrem-se que a única forma de uma nação se preparar para a gloriosa vinda do Messias é através do arrependimento, é através do abandono do pecado. Então, os profetas do Senhor finalizaram dizendo: esta é uma coisa boa, esta é uma boa conversa que o Senhor está tendo com as nações. Bendita é a nação com a qual o Senhor está falando e alertando, porque se elas ouvirem, então elas verão o avivamento. Então, comecem agora a preparar o caminho e abandonem o pecado e preparem o caminho para a gloriosa vinda do Messias. Então hoje eles disseram: o Senhor amou as nações do Quênia e da Venezuela, pedindo que elas se arrependam e que voltem à justiça, e que os pastores parem com a corrupção na Venezuela. Que os falsos pastores, os falsos apóstolos da Venezuela, lembrem-se que o Senhor disse: se vocês não se arrependerem, eu vou ferir a sua nação. E agora vejam como o Senhor chacoalhou vocês, como Ele retalhou vocês. Vejam como o Senhor humilhou vocês diante dos olhos das nações. E o Senhor diz a mesma coisa para o Quênia: arrependam-se, antes que o Senhor humilhe vocês. E eles continuaram e pediram: por favor, ouçam as palavras de Jeová. Arrependam-se, arrependam-se em Cristo Jesus e abandonem o pecado. E temam estes dois profetas. Estes dois profetas são profetas temíveis, são profetas terríveis de Jeová Yahweh no céu. Eles não são seus irmãos. Então, por favor, ouçam e arrependam-se. Shalom. Obrigado. E assim, os dois temíveis profetas de Jeová Yahweh finalizaram esta profecia.